Essa é a famosa chave catraca da Mega Pro no modelo automotivo e que sofreu uma recente revisão e agora está com seu sistema ainda mais suave e também bem mais preciso. Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês todas essas mudanças e também um ponto que não me agradou tanto nessa revisão. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês essa chave catraca da Mega Pro no modelo automotivo na nova versão revisada. Eu vou passar em cima das características e funcionalidades que esse modelo automotivo tem e mostrar para vocês o que mudou do modelo anterior e a minha opinião sobre essas mudanças. Então vamos para o vídeo. A Mega Pro é uma empresa canadense especializada em tipos de chaves porta-bits e possui um sistema de armazenamento patenteado que é muito famoso pela sua eficiência e principalmente pela sua durabilidade. Há uns 2 anos atrás eu fiz um review contando sobre a história da marca e também as características dessa chave e do modelo antigo com catraca, e hoje eu vou mostrar para vocês esse modelo automotivo que, diferente do outro modelo, se utiliza de bits comuns, o que facilita muito numa futura substituição. A Mega Pro também faz outros rebrands com esse mecanismo de catraca, como é o caso da catraca da Channel Lock, que basicamente só muda as cores, porém a Mega Pro também trabalha em parceria com outras empresas no desenvolvimento de modelos com alterações estéticas, como é o caso da chave da LTT, que eu já mostrei em review para vocês, e também essa chave da Wurt, que eu vou gerar um review para vocês mais pra frente. Voltando aqui para a chave da Mega Pro, existem algumas outras características nessa chave que são diferentes do modelo anterior, e principalmente pelo fato dela ser uma versão revisada, que é marcada por esse R aqui no final, ela possui algumas alterações no mecanismo que deixaram ela com a catraca muito melhor. Eu adquiri esse modelo no início de maio, através da Amazon do Brasil, e inclusive avisei no nosso grupo de links e promoções, e em torno de uns 15 dias depois, eu recebi a chave na caixa da Amazon, dentro de um plástico transparente, e somente com essa proteção aqui nos bits, o que é bem interessante, já que garante que ninguém fez nenhuma troca ou nenhuma mudança e também protege de alguma certa forma para as ações contra a corrosão. Eu achei interessante porque nenhuma das chaves que eu já adquiri até hoje vieram com esse cuidado com essa proteção. Vamos começar agora pelos detalhes da chave. E como eu mencionei, esse é um modelo automotivo e que difere principalmente do modelo de catraca normal pelo seu tipo de encaixe de bits, que no caso do modelo tradicional utiliza os bits duplos e no modelo automotivo os bits menores padrão de mercado. Existe também aqui uma outra diferença no comprimento da haste, que no caso do modelo automotivo é um pouco maior do que o modelo tradicional, tendo maior alcance, e também o material das duas hastes é diferente, o que dá para notar, inclusive pela coloração delas, onde o modelo automotivo utiliza uma haste de aço inox 303, enquanto o modelo tradicional utiliza uma haste de alumínio. No resto, toda a chave é basicamente a mesma, tendo só algumas mudanças nesse novo modelo do tipo R, que sofreu revisão principalmente na estrutura aqui do mecanismo. De qualquer forma, acredito que a Mega Pro também tenha gerado uma versão revisada desse outro modelo, já que ela não ia gerar 2 tipos de catraca dentro de uma mesma linha de produção. Quanto ao peso, ela tem em torno de 260 gramas, incluindo os bits, o que é umas 40 gramas a mais do que o modelo de bit duplo, o que provavelmente está ligado ao fato desse modelo utilizar a haste de alumínio. Só a título de comparação, a LTT, até por ser menor, é ainda mais leve, tendo em torno de 209 gramas. Quanto à parte estética, ambos os modelos são basicamente idênticos, com uma leve diferença de tonalidade para o modelo anterior, mas todo o resto é exatamente igual, inclusive até aqui no acabamento, onde tem os mesmos pontos onde acontece a injeção aqui do material do cabo, e também aqui as linhas divisórias, que tem um pouco de rebarba de acabamento, mas nada que incomode durante o uso da chave. Aqui na parte do botão, eles permaneceram com a indicação ainda pintada, que no modelo anterior sai com uma certa facilidade, e vamos ver se nessa nova versão eles melhoraram isso. Aqui nos escritos no cabo, também dá para notar uma pequena diferença de tamanho e também no tipo de impressão, que aparenta ter uma definição maior. Aqui você encontra as mesmas patentes que eu já expliquei para vocês no outro vídeo, e aqui do outro lado a mesma informação de que ambas são feitas no Canadá, lembrando que os bits são feitos em Taiwan, assim como também o mecanismo da catraca. Quanto ao cabo, a chave utiliza o famoso material Tri-X, que é um tipo de polímero que é extremamente resistente e é um dos grandes diferenciais das chaves da Mega Pro. Para vocês terem uma ideia, a empresa está fazendo 30 anos esse ano e nunca teve nenhuma chave retornada por conta de danos no cabo. Além dessa parte rígida, a chave também conta com essa parte emborrachada, que auxilia bastante no grip, principalmente em cenários que você precisa aplicar um pouco mais de força. Esses ressaltos cilíndricos ajudam na hora do grip e ela tem um formato bem ergonômico na mão, e principalmente para aqueles que têm uma mão maior e gostam de um cabo maior de chave, com certeza vão se adaptar muito bem a essa chave. Aqui na parte de trás, ela também possui essa parte arredondada. Como essa superfície gira, ela não gera um atrito na sua mão, permitindo que você coloque cada vez mais força enquanto a chave faz o movimento de giro. Isso evita que ela machuque a sua mão
e ao mesmo tempo facilita no giro da ferramenta. Essa também é a tampa do porta-bits, que você abre simplesmente puxando para trás, onde esses vincos auxiliam na hora da puxada, e assim como em todos os outros modelos da Mega Pro, é impressionante como ela fica travada, já que o mecanismo é bem justo, não abrindo com facilidade, até em caso de queda. Observa que quando a gente vai fechando, no finalzinho ele dá uma puxada e que é presa por uma espécie de um ímã e que puxa, travando ele na posição. Observa como o porta-bits ele salta para fora, o que garante um amplo espaço para que você possa acessar qualquer um dos bits. Como essa área que também gira, você também pode utilizar esse artifício para encontrar melhor o seu bit, não precisando girar a chave, o que agiliza muito na hora de pegar um dos bits. Vamos falar agora dos bits. Vamos aproveitar e vamos abrir aqui o plástico. E aqui você vê como inclusive tem uma fina camada de óleo que a Mega Pro colocou para proteger esses bits de alguma corrosão. A catraca acompanha 12 bits, sendo 6 na parte superior e 6 na parte inferior, e ela é 13 em 1, porque aqui na frente você tem uma chave de boca de 1/4. Quanto aos bits, ela acompanha 3 bits Phillips, sendo um PH1, um PH2 e um PH3, um Robertson ou quadrado de número 2, uma fenda de número 4 e uma fenda de número 6, e aqui na parte de baixo você tem um bit Torx de número 10, um de 15, 20, 25, 27 e um de 30. Inclusive esse é um diferencial interessante, já que normalmente você não encontra nesse tipo de chave o bit Torx de tamanho 27, mas na indústria automotiva ele é bem utilizado e não podia faltar numa chave classificada como automotiva. Todos os bits são feitos em aço S2 e isso vem marcado aqui do lado, e como eu mencionei, eles são feitos em Taiwan. Inclusive eu achei o encaixe dele muito preciso. Observa aqui como ele tem muito pouco jogo, ficando bem travado praticamente em todas as direções. Para encaixar, basta você vir aqui por cima ou simplesmente pressionar ele contra a estrutura que ele se encaixa e fica travado. Você também pode encaixar bits como esses que são menores da Vera, bastando retirar o outro e colocar. Observa como ele ainda mantém uma retenção, mesmo com uma área um pouco menor. A única restrição está nos bits da Vessel, que são um pouco maiores, e com isso eles não se encaixam aqui nesse sistema. E passando aqui para a ponta da chave, como eu mencionei, a haste é feita em aço inoxidável e por isso você sente um pouco mais o peso aqui na ponta do que esse modelo em alumínio, e nesse modelo automotivo, como ele usa os bits comuns, ele tem um sistema de retenção por magnetismo e que segura bem os bits, não sendo tão forte quanto o modelo da LTT, que tem um sistema bem mais forte de retenção, mas ainda assim ele prende bem o bit e inclusive dá para levantar alguns parafusos e até deixar eles bem travados na ponta, não caindo com facilidade. Quanto ao tamanho da haste, ela é um pouco maior do que o modelo anterior, tendo uma diferença que é próxima de 1 centímetro, onde o modelo automotivo tem 9 centímetros de haste e o modelo de alumínio 7,5 centímetros. Só que para uma referência, em ordem decrescente, a haste maior é da automotiva, na sequência da LTT, e a menor no modelo de bit duplo. E o interessante é que quando elas estão com os bits, a automotiva continua na frente, mas a LTT, por conta do bit reduzido, passa a ser a menor de todas, já que o modelo de bit duplo acaba tendo uma área maior para fora. Ainda falando aqui sobre a haste, vamos falar de uma das principais mudanças e mais significativas que mudou com esse modelo que sofreu uma revisão. Como eles fizeram algumas mudanças internas, a chave ficou com uma haste muito mais firme, tendo praticamente nenhuma folga nesse movimento lateral. A diferença é impressionante, principalmente se a gente comparar com o modelo anterior, onde a haste se movimenta muito mais, enquanto nesse modelo ela praticamente não tem nenhum tipo de movimentação. Na posição travada, ela também tem ainda um movimento lateral, o que é bem pequeno, mas também bem melhor do que o modelo anterior, que tem uma folga muito maior, passando uma impressão de uma menor exatidão. Esse é o mesmo tipo de mudança que aconteceu na LTT, que também possui a haste bem firme e com muito pouco jogo lateral, o que faz a gente inferir que algumas das melhorias aplicadas na LTT estão agora sendo aplicadas nos modelos da linha. Passando agora para a catraca, a Mega Pro manteve a mesma catraca, que continua com os 28 dentes, e o mesmo sistema de acionamento, com encaixe em formato J, o que já provou ao longo desses anos ser uma catraca extremamente confiável e com uma excelente força de retorno. E isso só melhorou nesse modelo revisado, onde agora ela está ainda mais macia do que o modelo anterior, que já era incrível exatamente por essa característica. Observa aqui o modelo anterior e o modelo atual, como inclusive o ruído é um pouco diferente, mas a diferença é bem significativa. Observa como o modelo anterior ele para antes do que esse modelo novo,
que ainda continua girando, o que mostra que a Mega Pro conseguiu fazer um modelo ainda mais suave, mantendo toda a qualidade e a resistência da chave. Quanto à chave seletora, ela continua exatamente a mesma, porém ao contrário do modelo anterior, onde o acionamento é extremamente suave e fácil de fazer com uma mão. Nesse modelo novo, estranhamente, ele veio muito rígido e eu tive que, inclusive, colocar um pouco de óleo aqui na região, o que melhorou bastante, mas ainda assim, ele não é tão suave como acontecia aqui no modelo anterior. Em resumo, pessoal, a Mega Pro conseguiu transformar uma catraca que era considerada uma das melhores do mercado num modelo ainda melhor, que agora, além de ser muito mais suave no acionamento, mas também a estabilidade da haste e, claro, aliado ao seu cabo ergonômico e seu sistema não só resistente, como também muito eficiente de porta-bits, fez com que essa chave conseguisse subir ainda mais no ranking das melhores chaves catraca que existem atualmente. Sem dúvida, um ponto que a Mega Pro precisa dar uma olhada é nesse sistema de acionamento que acabou ficando rígido demais, atrapalhando principalmente em alguns momentos onde você vai utilizar uma única mão, mas ainda assim, sem dúvida é uma chave que eu recomendo demais a compra e está disponível para comprar agora na Amazon do Brasil, sem ter que pagar nenhuma taxa extra, além da embutida dentro do preço. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam efetuar a compra desse produto e deixe agora aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse modelo. E se você acompanha lá o nosso Telegram e WhatsApp, coloca aí embaixo se a sua já chegou e o que você achou desse modelo, se comparado a outras catracas que você já experimentou. E se você está chegando agora e gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, o que auxilia muito a gente a produzir novos conteúdos, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.